Oi pessoal, meu nome é Keren Apuki e esse é o vídeo da minha vida. Ok, eu vou começar a contar uma história desde a gestação da minha mãe, né, que foi o início de tudo. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela foi contar pro meu pai. Meu pai, ele não gostou muito da ideia de ter outro filho porque ele já tinha 2 filhas. E pra ele a família dele já estava completa, ele não precisava de mais um filho. Só que a minha mãe já estava grávida, né, então eles não poderiam fazer nada além de me ter. Fazer o certo, que no caso seria me dar amor, carinho e cuidar de um filho como os pais devem cuidar dos filhos, né? Então, a minha mãe, ela teve uma gravidez muito difícil porque o meu pai me rejeitou durante toda a gestação da minha mãe. Ele fez ela sofrer bastante, sabe, durante a gestação dela. E isso acabou não prejudicando só ela, como prejudicou a mim. Eu nasci dia 6 de novembro de 1999 e nasci com um câncer raro no intestino. Um tipo de perfuração no intestino, onde pouquíssimas crianças que nascem com essa doença, pouquíssimas, porque é raro as crianças nascerem com essa doença, podem sobreviver. No dia que eu nasci, os médicos já olharam pra mim como a gente nasceu, como eu nasci em uma cidade pequena. Os médicos, quando eu nasci, olharam pra mim e falaram que não tinha recursos pra salvar a minha vida. Então só falaram, olha, se você quiser que ela morra aqui no hospital, a gente vai dar um dia e meio. Se você quiser levar ela pra morrer na casa de vocês, com vocês, então vocês podem levar. E minha mãe, ela tava anestesiada, ela tava sem entender nada. Ela não sabia de nada, o que tava acontecendo, ela nem sabia que eu tinha nascido doente. Então, quando meu pai me viu pela primeira vez e viu que eu nasci doente e tudo mais, ele percebeu que não se tratava mais de uma gestação indesejada, uma gestação que ele não queria que tivesse acontecido. Já era uma vida, então era uma filha, mais uma filha pra ele. Então, eu acho que ele começou a me amar a partir daquele momento. Ele e a minha avó foram pra Salvador. Minha tia Concília, que foi a tia que me criou, que no decorrer da história eu vou contar pra vocês, me emprestou um carro, porque a gente não tinha, tipo, nada, nenhum recurso pra poder salvar a minha vida, pra poder me levar pra outro lugar, pra capital, né, porque a gente morava no interior, pra poder salvar a minha vida. Então, a minha avó foi com meu pai pra Salvador. Chegando lá, os médicos não sabiam o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha, então estavam fazendo vários exames em mim. Durante todo esse processo, meu pai jejuou até que eu pudesse comer, porque eu tava sem comer desde quando eu nasci, eu não poderia me alimentar, porque eles não sabiam o que eu tinha ainda, e minha barriga tava enorme, e cada minuto que passava minha barriga inchava e inchava mais, entendeu? E tipo, todo mundo tava preocupado, sem saber o que tava acontecendo, e depois de um dia com vários exames, todo mundo muito preocupado, porque eu era recém-nascida e tava com uma doença que ninguém sabia o que era, eles conseguiram descobrir o que eu tinha e fizeram uma cirurgia. A cirurgia, ela veio... Eu lembro quando eu era pequena que eu via pra essa cicatriz e ela tapava, tipo, isso tudo. Hoje ela é menor, porque eu cresci, né? Quando eu era criança, ela era muito grande. Ela chegava até aqui. E eu tinha muita vergonha dessa cicatriz, porque quando eu ia pra alguma festinha da escola, onde tinha piscina e minhas amigas usavam um biquíni, tipo, eu me sentia estranha, eu me sentia diferente por ter aquelas marcas em minha barriga e minhas amigas não terem. E meus colegas ficarem perguntando o que era aquilo, e eu não entendia bem o que tinha sido, eu não entendia o que tinha acontecido, entendeu? Mas hoje eu entendo que graças a essa cirurgia eu sobrevivi, porque se não fosse por ela, se não fosse por ela, eu não tinha sobrevivido, eu não estaria aqui hoje pra contar essa história. Então, a minha infância foi uma infância normal, como toda criança tem, né? Mas tinha vários problemas, a nossa família tinha vários problemas. Meus pais eram ótimos pais, minha mãe era uma ótima mãe, cuidava muito bem da gente, o meu pai também cuidava muito bem da gente, só que eles tinham problemas entre eles, então não com a família, tipo, com as filhas. Meu pai me amava, meu pai amava minhas irmãs, mas o meu pai começou a trair a minha mãe, e isso começou os problemas da família, e a gente passou por muitas dificuldades desde então. Então eu era muito nova quando eles se divorciaram, eu tinha 8 anos e eu não entendia bem o porquê de meus pais estar se separando, o porquê de eu estar viajando com a minha mãe, o porquê de eu não poder estar mais vendo meu pai todo dia. Eu não conseguia aceitar isso, porque eu era muito nova. E eu lembro que a minha mãe sempre me chamava pra conversar e falava, olha, as suas irmãs querem morar com seu pai e os meninos vão morar comigo. Você tem que escolher com quem você vai ficar, com quem você vai morar. Mãe, eu não quero escolher, eu quero morar com vocês dois. Eu não conseguia entender que eles iam se separar e que eu ia ter que escolher um dos dois pra ir morar. Porque na minha mente não entrava aquilo, sabe? Então, a minha tia Concília, ela me criou por um tempo, até que eu tivesse a idade suficiente pra mim poder tomar uma decisão de com quem eu ia morar. Desde então, o juiz determinou guarda compartilhada, onde eu poderia ficar um tempo na casa do meu pai e um tempo na casa da minha mãe, quando eu não estivesse na casa da minha tia. Então, isso me fez com que não ter um lá pra mim, tipo, eu não tinha uma casa que eu pertencia a ela. Eu morava na casa da minha tia, depois de um tempo eu tava morando com meu pai, depois com a minha avó, depois com a minha outra tia, depois com a minha mãe, e sempre, tipo, tinha alguma confusão de lá, uma confusão de cá, e eu sempre tava indo em casa em casa. Isso foi até meus 15 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu tava
meio com depressão. Porque o meu pai, ele tava me rejeitando de todas as formas. Como eu tava morando com a minha tia, ele tinha que me pagar a pensão. E ele não aceitava isso. E eu era adolescente, eu não tinha o constante acompanhamento dos meus pais, né? Como um adolescente deve ter. Então eu era um adolescente que não tinha ninguém pra pegar no meu pé, né? Então eu fazia as coisas que davam na minha cabeça, eu não me importava, eu fiz tatuagens muito cedo. E meu pai começou a me deixar de lado por causa disso. No momento que eu mais precisei da atenção dele, ele não tava lá pra me dar atenção, entendeu? Ele tinha os problemas dele, ele já tava começando uma nova família, né? E eu tava morando com a minha tia. Então, o meu pai, ele não me dava a atenção que eu precisava naquele momento, sabe? Eu era rebelde pelo fato de eu não ter ninguém pegando no meu pé, pelo fato de eu não ter ninguém ali do meu lado quando eu precisava, tipo, quando eu precisava de algum conselho. Eu não tinha conselho de ninguém. Os conselhos que eu tinha eram dos meus amigos. E o que aconteceu? Com 13 anos, eu fui no salão do meu pai, eu lembro muito bem esse dia. Minha tia me levou pro salão do meu pai pra gente pegar minha pensão. A gente fazia isso todos os meses. E eu e meu pai, a gente não tinha um diálogo, a gente não tinha um contato familiar, sabe? Eu só sabia que eu tinha que ir pro salão do meu pai pra me pegar o meu dinheiro e ir embora. Então era exatamente isso que acontecia durante todos os meses. Nesse dia, eu fui pegar o dinheiro no salão do meu pai e ele tava muito nervoso, eu não sei porquê, e ele começou a falar coisas muito duras comigo, sabe? Como, você deveria ter morrido quando você nasceu e tudo mais. E eu não sei o que ele tava passando no momento, porque eu não tava morando com ele, mas também eu tava passando por coisas em minha vida, sabe? Eu tive uma infância conturbada, eu tive uma adolescência conturbada, eu não tinha a presença dos meus pais em minha vida. Eu nunca tive uma casa que eu poderia chamar de lá, eu sempre tava em uma casa e em outra casa. Então, eu fiquei confusa esse tempo, eu fiquei muito confusa. E eu pensei, por que ele tá falando que era pra mim ter morrido quando eu nasci? Tipo, eu não tenho culpa de nada e tudo mais. Então, mesmo meu pai falando essas coisas no momento da raiva, né, eu comecei a me sentir insignificante. Eu não me sentia amada, eu não me sentia fazer parte da família, não sentia que eu tinha uma família, na verdade. E foi bem difícil pra mim. Então, eu tentei suicídio aos 13 anos. E foi algo bem pesado, sabe, pra minha família. Na verdade, eu me lembro bem durante a fase que eu quase morri, né, porque eu fiquei em coma, eu dei parada cardíacas e os médicos já achavam que eu realmente não ia sobreviver, mas eu consegui sobreviver, tipo, do nada, eu acordei do coma e sobrevivi. No momento que eu percebi que eu tava à beira da morte, que eu ia perder toda a minha vida por falhas das pessoas e que eu poderia ter mudado isso através de mim, porque eu não sou capaz de mudar isso, eu sou capaz de mudar tudo em minha vida, entendeu? Então eu comecei a pensar que não valia a pena, que se eu morresse as pessoas iam simplesmente, tipo, esquecer de mim com o tempo e eu ia ter perdido toda a minha vida, entendeu? Eu poderia ter feito coisas maravilhosas na minha vida, eu poderia ter sido uma pessoa melhor e eu ia estar perdendo toda aquela oportunidade, toda aquela vida que eu tinha pela frente por causa de um momento na minha vida, ou seja lá, vários momentos. Eu percebi que não valia a pena, não valeria a pena perder minha vida por causa disso. Então, o que eu precisava não era sumir, não era morrer, porque o suicídio nunca é uma solução. É a pior... Não é nenhuma saída. As pessoas que estão como eu estava naquele tempo, elas realmente estão precisando de atenção, elas precisam de mais carinho, precisam de mais afeto, independente de qual seja o problema. Depressão é algo realmente sério e as pessoas que têm realmente precisam de muita ajuda, muita atenção. E quando eu acordei eu me senti tão grata por eu ter acordado, por eu ter uma segunda chance de sobreviver, de fazer diferente, de não me importar com o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas estavam falando de mim. E que eu poderia escolher o meu próprio destino, eu poderia escolher a minha vida. Então, se eu estava fazendo as coisas erradas e as pessoas estavam me julgando, eu deveria fazer as coisas certas que pra mim eu poderia estar feliz. Não pras pessoas, claro, mas as coisas que me fariam feliz, sabe? Então, quando eu acordei do coma, eu fui morar com meu pai. Com meu pai, minha madrasta e a minha irmãzinha, Emily. Só que no decorrer do tempo também eu percebi que lá não era meu lugar, sabe? Meu pai já tinha uma nova família e eu não me encaixava naquela família dele, porque eu era filha de outro relacionamento, então eu não me sentia bem naquele casamento dele. E eu trabalhava no salão do meu pai e a gente ganhava muito pouco no salão, porque a gente morava em uma cidade pequena. Então eu percebi que não tinha nenhum recurso pra me poder crescer. Então, com 18 anos eu resolvi sair de casa. Então, eu tinha 500 reais, exatamente 500 reais no bolso que eu tinha conseguido trabalhando no salão do meu pai. E com esses 500 reais eu saí da minha cidade, Irecê, na Bahia, e fui morar em São Paulo, em uma cidade chamada Santana de Parnaíba. Gente, eu lembro que eu cheguei nessa cidade, eu não tinha nada, eu não tinha emprego, tinha pouco dinheiro, não tinha amigos e não conhecia nenhum membro da nossa religião, né? Então eu fiquei, tipo, meio desesperada no início. Mas eu lembro que minha segunda noite em São Paulo eu fiz uma oração e pedi pra Deus para que me mostrasse membros da igreja pra mim poder fazer amizade com os membros da igreja e poder, tipo,
socializar com as pessoas lá e conhecer novas pessoas e tudo mais. E que talvez até poderia me ajudar a achar um emprego lá e tudo mais, né? Que esse foi o meu propósito de ter saído da minha cidade. Então, no outro dia, quando eu tava indo no mercado, eu nunca vou esquecer desse dia, gente. Eu tava indo no mercado e eu vi 2 rapazes com roupa de missionário vindo. Eu falei, os Eldres. E eu fui correndo falar com eles. Eldres! Ai, não acredito que eu achei os Eldres. Aí, tipo, eu mostrei onde eu morava e tudo mais. No mesmo dia, eles foram com um membro da igreja, um amigo meu, Henrique, que ele tá até na missão agora. Foram lá em casa me chamar pra uma noite familiar e eu conheci a irmã dele, a Helena, a gente fez amizade, a gente foi pro baile da igreja no centro de São Paulo e eu saí conhecendo várias pessoas. Só que várias pessoas de São Paulo, tipo, tinham muito preconceito por causa do meu sotaque da Bahia. Hoje eu não tenho tanto sotaque assim porque eu trabalhei em telemarketing lá e a gente teve um treinamento pra você aprender a falar e passar confiança pro cliente. E até em telemarketing tive um preconceito por causa do meu sotaque. Eles pediram pra mim mudar meu sotaque pra eu poder passar confiança pros clientes. Então eu sofri muito preconceito com o meu sotaque em São Paulo. Isso foi muito difícil pra mim, sabe? Porque é algo que eu trouxe do meu estado, é algo que eu cresci com isso. Então pra mim mudar assim, tipo, do nada era muito difícil. E eu não me senti bem perto daquelas pessoas, porque sempre que eu queria falar alguma coisa, eu sou muito comunicativa, e sempre que eu queria falar algo, as pessoas começavam a rir, começavam a me imitar, começavam a zoar, e isso me deixou muito abalada. E me fez até me afastar da igreja por um tempo por causa disso. Me afastei das pessoas, me afastei de literalmente tudo. Então a minha vida em São Paulo foi só trabalho, casa, casa, trabalho. Então eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas no trabalho. Eu consegui um emprego em telemarketing e foi o meu primeiro emprego, tipo, um emprego registrado. E eu fiquei tão feliz, me senti tão realizada porque eu consegui um emprego e eu tava pagando meu aluguel, eu consegui alugar uma casinha pequenininha, gente. Eu só tinha um colchão em minhas malas e eu lembro que... Eu vou chorar, velho, aqui. Eu vou chorar aqui, velho, porque... Pode chorar, isso aconteceu. É normal chorar, Kelly, vai. Quando eu consegui meu primeiro emprego, eu já fui alugando uma casinha pra mim, porque eu tava morando com a ex-mulher de um tio meu, então as coisas não estavam muito bem, sabe? Eu só tinha uma semana lá e eu já me sentia incomodando lá, sabe? Então eu falei, aqui não é meu lugar. Quando eu consegui meu emprego, eu já fui imediatamente, tipo, alugar a minha casa. Era uma casa bem pequena mesmo, e eu lembro que era muito fria a casa, e minha rinite atacava sempre, sempre. E eu só tinha um colchão e a minha mala. Então eu trabalhava o dia todo. Meu turno era só tarde, mas eu fazia hora extra porque eu não tinha o que fazer em casa e eu não tinha amigos pra me sair, então eu resolvia passar o tempo trabalhando. E que eu tinha pessoas pra mim conversar. Eu atendia os clientes, eu conversava com os clientes. E pelo fato de eu não ter ninguém pra conversar na minha casa, quando eu chegava no trabalho eu me dava muito bem, porque eu conversava muito bem com os clientes. E isso me fez crescer bastante na empresa. No meu primeiro mês eu virei ranquista na empresa e, tipo, minha supervisora, ela gostava bastante de mim. Todos os meus patrões sempre me elogiavam por causa disso. E eu consegui tirar um dinheiro muito bom em telemarketing. Só que eu comecei a me envolver com amizades ruins. Quando eu comecei a fazer amizades, não que as pessoas eram ruins, mas que faziam algumas coisas que não era agradável aos convênios que eu fiz na minha religião. E eu já tava inativa na igreja, eu tava começando a fazer amizades que não eram da minha religião, então eu resolvi sair desse trabalho e procurar outra coisa. Mas antes de sair desse trabalho, eu tava em uma noite assistindo um filme da igreja e eu tava muito abalada. Eu tava querendo muito um amigo pra conversar e contar tudo o que tava acontecendo comigo lá em São Paulo, sabe? Eu realmente tava me sentindo muito sozinha e muito triste. Longe da minha família, longe dos meus amigos que eu tinha como amigos, sabe? Calma. E então eu peguei o meu Facebook, abri meu Facebook e fui procurar alguém pra me conversar. Então eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook. E eu fui aceitar essa solicitação, né? Eu queria ver quem era. Tipo, tava Blake Gubler. Eu falei, quem é esse cara? Eu nem conheço esse cara. Deixa eu ver o perfil dele. Aí eu vi que ele era missionário da minha igreja. E aí eu falei, nossa, seria bom conversar com um missionário agora. Ele com certeza vai me ajudar, tipo, vai me dar bons conselhos. Então eu mandei uma mensagem pra ele. Tipo, a gente começou a conversar e ele virou meu melhor amigo, sério. Ele me dava muitos conselhos sobre todas as coisas que eu tava passando em São Paulo. E toda segunda-feira a gente conversava, toda segunda-feira eu escrevia ele, toda segunda-feira ele me dava conselhos, ele perguntava como tinha sido a minha semana, ele contava como foi a semana dele. E depois de alguns meses a gente conversando, a gente era tipo super amigos, a gente resolveu que eu deveria esperar ele entrar meio que um relacionamento, onde eu ia esperar ele terminar a missão e a gente ficaria juntos depois da missão dele. Sinceramente, eu achei que isso nunca ia ser possível. Mas como eu me sentia muito sozinha e não tinha muitas pessoas em minha vida, eu simplesmente só aceitei isso, né? E eu realmente gostava dele. Ele realmente foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, sabe? E eu consegui outro trabalho em São Paulo.
nesse trabalho eu comecei a juntar todo o dinheiro possível, porque eu percebi a importância de estar junto com ele. Eu percebi que a gente realmente ia ficar juntos. Então todo o dinheiro que eu consegui juntar trabalhando em uma loja de roupa no Alphaville, em São Paulo, eu comecei a tirar meus documentos para os Estados Unidos e eu tava muito nervosa porque eu tava com muito medo de meus documentos serem negados, ou eu ser negado, de eu não conseguir pegar passaporte. Então foi um momento bem tenso, uma fase bem tensa, mas eu fui tão abençoada nessa fase, tipo, eu consegui tudo, exatamente tudo. Meu visto foi aprovado, eu consegui pegar meu passaporte, eu consegui minha passagem, minha irmã me ajudou com a minha passagem e eu cheguei. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, a gente se encontrou, tive meu primeiro encontro com meu namorado e foi algo muito mágico, sabe, minha vida, de verdade. Acho que foi uma das coisas mais felizes que aconteceu na minha vida desde então. Ai, eu vou chorar de novo. Oh, tadinha. Vai chorar, Kelly? Em meio a esse tempo também eu aproveitei pra conhecer a minha sobrinha também, que, meu, isso me fazia muito triste o fato de eu não conhecer a minha sobrinha, sabe? E uma das minhas maiores bênçãos foi eu ter conhecido a Luísa, porque eu era a única tia que não conhecia ela, sabe? E eu amava muito ela mesmo sem conhecer ela. E também eu tava com muita saudade da minha irmã, tinha como 4 anos que a gente não se via. Pois é, não esquece de mim não, minha ficção, muito importante essa história. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer minha sobrinha, eu revi a minha irmã e conheci o meu namorado virtual, que era, tipo, meu super amigo. Inclusive, tem um vídeo sobre o meu primeiro encontro com o Blake, que vai ficar na descrição aqui desse vídeo. Se vocês quiserem ver, vocês vão lá no canal da família Jones, que é o canal da minha irmã. E é isso, gente, desde então, a minha vida tem mudado completamente. Eu penso em todas as coisas que já aconteceram na minha vida e na vida que eu tenho agora, e todos vocês estão sempre me ajudando com as minhas metas. Eu resolvi abrir um canal no YouTube. Na verdade, eu tinha aberto um canal no YouTube bem perto de eu viajar. E todos vocês, todos os meus seguidores, todos os meus inscritos começaram a me ajudar e começaram a fazer com que o meu canal crescesse. Isso foi muito importante pra mim. Então eu quero agradecer aos 50 mil inscritos, gente, do meu canal. Eu tô muito feliz por isso, de verdade. Então é isso, gente. Esse foi um resumo da minha vida e de tudo que aconteceu antes de eu estar aqui nos Estados Unidos. Eu espero que com esse vídeo vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre mim e entender um pouco sobre a minha vida também. E é isso, meu nome é Keren Victoria, eu tenho 19 anos e esse é só o início da minha vida. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!